Glória a Deus, quero o saudar com a paz do Senhor, né? Estamos aqui para fazer mais um vídeo nessa série de vídeos, né? De ensinamentos da Palavra de Deus. Hoje estaremos tratando de um tema muito importante. É um tema necessário para os dias que estamos vivendo, né? Estaremos falando sobre o ensinamento bíblico. A importância do ensinamento bíblico. Vivemos em dias difíceis, né? Onde tem surgido muitos falsos profetas, falsos ensinadores, né? Falsos pastores, falsos milagreiros, né? E é necessário a igreja do Senhor Jesus estar fundamentada na palavra de Deus para não ser enganada. E o texto que nós estaremos usando como base para o nosso ensino está no Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu Mateus, capítulo 28, versículo 20, onde Jesus fala assim para os discípulos, né? No versículo 19 ele diz: Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no versículo 20 ele diz: ensinando a obedecer todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então a missão da igreja, né, é fazer discípulos, e você só pode fazer discípulo através do ensinamento. Hoje tem muitos frequentadores de igreja, muitos com o título de evangélico, de protestante, né? Mas isso não significa nada se a pessoa não tiver alicerçada, fundamentada na palavra de Deus. Sabemos que a palavra de Deus, ela é a base da igreja, né? Mateus, Evangelho de Jesus, a qual escreveu Mateus, no capítulo 7, versículo 24 ao versículo 27, o Senhor Jesus diz que aquele que ouve a sua palavra e a pratica, Jesus compara ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, encheu os rios, sopraram os ventos e bateu naquela casa, ela permaneceu firme. Mas aquele que ouve a palavra dele e não pratica é considerado um homem imprudente, que edificou a casa na areia. Veio a chuva, soprou os ventos, e as águas encheram e bateram naquela casa, e ela caiu. Assim é aquele que não está alicerçado na palavra. É aquele que é só um frequentador de igreja, é aquele que tem uma carteirinha de membro, mas não tem uma vida sólida na palavra, né? Vamos aprender primeiro a necessidade do ensino bíblico, né? Primeiro, o que o ensino produz, né? O que o ensino traz para a igreja do Senhor? O ensino traz o quê? Esclarecimento da vontade do Senhor. No livro do profeta Oséias, lá no Antigo Testamento, no capítulo de número 4, no verso 6, Oséias profetizou, né, para as duas tribos do norte, as 12 tribos do norte, ou melhor dizendo, com a capital em Samaria. Oséias profetizou assim: o meu povo está sendo destruído porque faltou o conhecimento. Então, ele vai falar por quê? Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, eu também rejeitarei teus filhos para que não seja sacerdote em teu lugar. Oséias está dizendo que o povo estava sendo destruído porque faltou o conhecimento, e o sacerdote estava negligenciando, que era o líder espiritual. Então, hoje nós, como pastores e líderes, temos que ensinar a palavra. E para ensinar, nós temos que aprender. Como que você vai ensinar o que você não sabe, né? Há necessidade do estudo profundo das Escrituras, né? Nós sabemos que quando você medita num versículo, você não pode pregar aquele versículo isolado, porque aquele versículo está dentro de um capítulo, né? Aquele capítulo está dentro de um livro. Aquele livro pertence à Bíblia, que são 66 livros. Por isso a necessidade do conhecimento da Bíblia completa, né? Não como uma coxa de retalhos, parte
né, isolado das Escrituras. É onde a pessoa ela não tem condições de passar um ensino sólido, né? E se nós lermos em Êxodo, capítulo de número 18, né, o ensino das Escrituras, já lá na Antiga Aliança, era uma ordem de Deus, né? Deus disse assim: ensinar-lhe-ás os estatutos e as leis, eles lhe mostrará o caminho em que deve andar e a obra em que deve fazer. Olha que interessante, irmãos. Deus mandou Moisés ensinar ao povo os estatutos, né? Os mandamentos, as leis de Deus, para que o povo pudesse andar no caminho certo. Por que o povo hoje está fazendo tudo errado? Porque não está aprendendo as leis do Senhor, os mandamentos do Senhor. Cada um faz do jeito que quer, né? Hoje é o achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu penso isso, eu penso aquilo. Está tudo errado, irmão. Nós temos um manual, que é a Bíblia Sagrada. O que eu acho, o que você acha, o que eu penso, o que você pensa, se não estiver fundamentado na palavra de Deus, não serve para nada. Salmo de número 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. É a palavra de Deus que nos direciona no caminho certo, nas veredas da justiça, no caminho do Senhor, para fazermos aquilo que agrada o Senhor. Então o ensinamento é uma ordem de Deus, né? Pastor, esse texto está no Antigo Testamento. Mas na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, ele fala com os obreiros, né? Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Então o obreiro, aquele que está à frente da igreja, aquele que ensina, ele tem que procurar apresentar-se a Deus. O que é? Estudando a palavra como ela é, dedicando ao estudo bíblico, lendo livros, orando, consagrando, preparando a sua vida para passar um verdadeiro ensino, né, profundo das Escrituras, para que os cristãos sejam alicerçados na palavra. Não esses crentes Nutella hoje, né? Qualquer coisinha está mudando de igreja, muda de igreja igual mudar de roupa, né? Qualquer coisinha não me rele, não me toque, sabe? Cheio de mimimi. Isso é falta do quê? De ensinamento, né? É uns crentes fracos espiritualmente, sem alicerce, sem base, que não consegue defender a sua fé, né? Não consegue ter uma base. Por quê? Porque não quer aprender. Aí aumenta o número dos analfabetos bíblicos, né? O analfabetismo bíblico é muito grande, é uma vergonha muitas vezes. Alguém que se diz servo de Deus não tem nenhum conhecimento da palavra de Deus, né? Na verdade não é servo de Deus coisa nenhuma, né? Então o ensinamento é uma ordem de Deus, né? Para que serve o ensinamento? Para que o povo de Deus tenha temor, respeito a Deus, venha conhecer a Deus através do ensinamento da palavra. Olha o que diz, né, em Deuteronômio capítulo 4, verso 10. Ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, aprendê-las-ão, para me temerem todos os dias que viver na terra, e ensinarão a seus filhos. Então Deus mandou Moisés juntar o povo e ensinar a palavra para o povo, para que o povo tivesse temor a Deus, respeito a Deus. Por que hoje tem um povo aí que não respeita a Deus, leva as coisas de Deus de qualquer jeito, né? Jeremias capítulo 48, verso 10 diz que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Nós vemos as pessoas fazer a obra de qualquer jeito, irmãos. E outros não têm temor nenhum para com as coisas de Deus, né? E vive aí falando, Deus não fala nada disso, mas nem sabe o que diz a palavra de Deus, né? Não tem temor, não tem respeito, não tem reverência. E muitas vezes é uma vergonha para o evangelho, porque dá mau testemunho, compra, não paga, mentiroso, né? Gosta de beber uma cervejinha, né? Escondido. Faz as coisas escondidas sem temor. Por quê? Porque não tem o ensinamento da palavra. Então o ensinamento é uma ordem de Deus, o ensinamento serve para que o povo de Deus tenha temor,
e para também que o povo de Deus tenha vida. E essa vida aqui não está falando da vida física, está falando da vida espiritual, que vai refletir na vida eterna com Deus. Provérbio de número 4, verso 4 diz assim: e ele me ensinava e dizia: retenha no coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Para você estar vivo espiritualmente, você tem que ter a palavra de Deus no coração. É a palavra de Deus que nos vivifica. É a palavra de Deus que alimenta a nossa vida espiritual. Um crente que ele não medita na palavra de Deus, não tem desejo pela palavra de Deus, ele está morto espiritualmente. Não tem vida espiritual. A vida de Deus não está nele. Porque a palavra de Deus é que vivifica o nosso espírito, que nos vivifica espiritualmente. Então tem muitos por aí mortos espiritualmente. Então, primeira coisa, né? O ensinamento é uma ordem de Deus, ele serve para que a pessoa tenha temor a Deus, respeito a Deus, para a pessoa seja um crente vivo espiritualmente. Quarto ponto, para adquirir entendimento e conhecimento das Escrituras, né? Diz assim, Atos 8:31. Ele respondeu: como, pois, poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse com ele e sentasse. Então nós vemos aqui que Felipe, o diácono, né, foi levado por Deus até onde estava o eunuco para ensinar a ele, né, a palavra de Deus, para que ele tivesse conhecimento das Escrituras, para entender o plano da salvação. Tem pessoa que está aí na igreja, mas por ir, não sabe nada de salvação. Está perdendo tempo, né? Pessoas que estão vivendo a vida do jeito que quer, com a forma que quer. Na verdade, é uma grande perda de tempo. Mas a palavra de Deus diz aqui que o eunuco ele teve desejo de conhecer a palavra de Deus para entender o que Deus pensa na sua palavra acerca da salvação. Vamos para o quinto ponto, né? Para que todo homem seja perfeito. Colossenses, capítulo 1, versículo 28. O qual nós anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então o ensinamento é para o aperfeiçoamento. A palavra aperfeiçoamento, no grego é katartismos, né? Que significa colocar as coisas no lugar. É como um braço, que o osso está quebrado, aí engessa para o osso chegar no lugar. E assim é a palavra de Deus, ela vai aperfeiçoando para que a pessoa ela venha estar de acordo com a vontade de Deus. E é só através do ensinamento da palavra. Sexto ponto, para que o homem seja firme e cheio de fé. Colossenses 2,7. Arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim foste ensinado, abundantes em ação de graça. Arraigado tem a ver com a raiz espiritual. Edificado fala do crescimento. Então um crente que ele não gosta de aprender a palavra, sabe? Só gosta do oba-oba. Ele, primeiramente, ele não tem raiz. Qualquer vento ele já se prostra diante da dificuldade, né? Não cresce, sempre a mesma coisa, a mesma ladainha, as mesmas reclamações, né? É a falta do ensinamento. Sétimo ponto, para a salvação descidos que o ouvem. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e do ensino. Persevera nas coisas, porque fazendo isto, te salvará tanto a ti mesmo, como os que te ouvem. Então, o ensino, ele traz a salvação. Porque através do ensino você aprende a vontade de Deus e você obedece à vontade de Deus. E também você vai passar para frente esse ensinamento e outras pessoas serão salvas. Então é fundamental o ensino bíblico. Então esses 7 pontos. Primeiro, o ensino é uma ordem de Deus. É para o povo de Deus ter temor, para adquirir vida. Quarto ponto, adquirir entendimento das Escrituras. Quinto ponto, para que todo homem seja perfeito. Sexto ponto, para que seja firme na fé. Sétimo ponto, para a salvação dos que o ouvem. Olha que coisa interessante, né? Então, nós frisamos aqui 4 pontos fundamentais da necessidade do ensino. Agora a pergunta é: a quem ensinar? Né?
Se você ler Deuteronômio 7, vai dizer assim, do ensinamento na casa, o pai ensinar o filho, né? Está escrito assim, ó, Deuteronômio 6:7. Ensinarás a teus filhos, e deles falarás sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. É obrigação de um pai ensinar a palavra também. Não só deixar para o pastor, mas para o pai ensinar, ele tem que aprender. Então, ensinar o sábio, né, aquela pessoa que já tem conhecimento, mas se ele é sábio, ele vai querer aprender mais. Provérbios, número 9, verso 9, diz assim: instrui o sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina o justo, e ele acrescentará o entendimento. Então, a pessoa que é sábia de verdade, ela quer sempre aprender. Mas agora tem uma pessoa que acha que sabe, mas não sabe nada. O arrogante, o prepotente. Eu tenho tantos anos de igreja. Quem falou que tempo de igreja significa que a pessoa ela tem conhecimento? Eu conheço pessoas novas na fé que têm muito mais conhecimento do que pessoas que estão na igreja, que são só meros religiosos, frequentadores de igreja, que não têm conhecimento bíblico nenhum. É só religiosidade, né? Então, temos que ensinar uns aos outros. Está lá em Colossenses 3,16, diz assim: a palavra de Cristo habita em vós ricamente, em toda a sabedoria, ensinai e admoestrai-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vosso coração. É ensinando uns aos outros. Quando você vê alguém errado, né, com muita mansidão, direcionamento de Deus, você ensinar. E principalmente, frequentar os cultos de ensino, ter desejo pela palavra. Hoje, a situação está tão difícil que tem pessoa que você manda, fala um livro do Antigo Testamento, ele está procurando lá no Novo. Fala um livro do Novo Testamento, ele está procurando lá no Antigo. É uma vergonha isso, mano. Nós que somos o povo que dizemos que cremos na Bíblia, que temos a Bíblia como única regra de fé e prática, né? O mestre dos mestres, Jesus ensinava. Olha o que diz aqui em Mateus capítulo 4, versículo 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de enfermidade entre o povo. Há uma grande diferença. Pregar, você traz a mensagem para alimentar o povo, né, naquele momento de culto. A pessoa até aprende, né? Mas Jesus não só pregava, que a pregação é mais para levar a pessoa ao conhecimento da salvação, né? A pessoa entender o plano de Deus, mas o ensinamento é para a pessoa aprofundar nesse plano da salvação. E para que ela tenha condições de também fazer discípulo, pregar para outras pessoas. Então Jesus, ele tanto pregava como ensinava. Mateus 4, 23. O apóstolo Paulo ensinava em todos os momentos e lugares. Olha o que diz, né? 1 Coríntios 4, 17. Ele vai dizer assim, ó. 1 Coríntios 4, 17, Paulo diz isso aqui, ó, né? Por isso mesmo vos enviei Timóteo, meu filho amado, e fiel no Senhor, o qual vos fará lembrar dos meus caminhos em Cristo, como por toda a parte eu ensino em cada igreja. Então Paulo enviou Timóteo à igreja de Corinto para fazer lembrar eles, né, os caminhos dele, como era a forma que ele se comportava, o que ele fazia como servo de Deus, ensinava em cada igreja. Então Paulo ensinava a igreja. E uma igreja, para ser uma igreja vitoriosa, vencer, né, os ataques do inimigo, de todas as formas o inimigo ataca, né, usando muitas vezes falsos líderes, né? E se a pessoa não tiver fundamentada na igreja, na palavra, ela vai afastar. Quantos desigrejados tem por aí se justificando? Porque igreja é isso, igreja... isso é tudo falácia. É porque não tem base bíblica. Aí fica aí na internet fazendo vídeo, criticando a igreja, sair do sistema. Não, é porque não tinha fundamento bíblico, sem raiz, não cresceu, né? Uma criança mimada sem fundamento bíblico, né? Quando ensinar, né? Nós aprendemos aqui a importância do ensino, né? Nesse estudo
7 fundamentos da importância do ensino. A quem ensinar, né? A todos e a quem quiser. Exemplo de ensino, Jesus ensinava, Paulo ensinava, os apóstolos ensinavam, né? Aqueles que se convertiam ao evangelho. Aonde ensinar? Qual lugar? Atos 5:42, os apóstolos ensinavam todos os dias, no templo, de casa em casa, não cessava de ensinar e de anunciar a Jesus, o Cristo. Então eles ensinavam todo dia, irmão. Agora um culto por semana de ensino, eu não vou não. Mente cauterizada, endurecida já, irmãos. Não aprende mais, sabe? Mas você vai ver, são aqueles crentes que não conseguem fazer um discípulo, aqueles crentes religiosos, não tem nada, sabe? É a mesma ladainha de sempre. Mas você vai ver que não tem uma base bíblica profunda, porque não tem desejo pelo ensino. Há tempo, há fora de tempo. 2 Timóteo 4:2, Paulo diz assim: prega a palavra, insta, a tempo e a fora de tempo. Admoesta, repreende, exorta, com toda longanimidade e ensino. Então Paulo manda ensinar a todo tempo. E tem pessoa que não gosta de aprendermos. Porque quando você aprende, você tem que mudar alguma coisa. Tem pessoa que não quer mudar, né? Mas é tudo a vida a mesma coisa, né? Não, passa ano, entra ano, é a mesma ladainha, né? Não produz fruto pro reino de Deus, não consegue ganhar nenhuma alma para Jesus, acaba espantando com a religiosidade, né? Então tem que ensinar em todo lugar, a todo tempo, até a consumação do século. O nosso aprendizado como discípulo de Jesus só vai terminar com a volta de Jesus. O que Jesus falou para os apóstolos em Mateus 28:20? Ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A igreja tem essa missão de ensinar, irmão. O ensino é fundamental, a pregação é importante, sim, para o culto, para o alimento espiritual, sim, até para o ensinamento. Mas o ensino, culto de ensino, é que dá base, sustentação, prepara os crentes para poder fazer outros discípulos. Hoje a maneira de evangelizar é: vão na minha igreja, vão no culto. Você tem que ir na minha igreja, você tem que ir no culto. Não é isso, irmão. Você tem que pregar Jesus, explicar. Isso é evangelizar. É importante convidar para ir na igreja? Sim. Mas você não pode dizer que evangelizou alguém convidando ele simplesmente para ir para o culto. Porque não tem base, né? Não sabe defender. Por que na igreja vocês não dizem? Não sei. Porque na igreja vocês falam em línguas estranhas? Não sei. Porque na igreja lá vocês dão glória a Deus ali? Não sei. Porque vocês tomam a Santa Ceia uma vez no mês? Não sei. É um analfabetismo bíblico vergonhoso, irmãos. Isso é 80% dos evangélicos. Sem medo de errar. Tem a Bíblia na mão, é só ir nos cultos de ensino das igrejas. Né? A minoria que vai, né? Mas são os crentes fofoqueiros, que só critica pastor, só acha defeito na igreja, é o achismo, eu acho Deus só quer o coração, eu acho aquilo. É uma vergonha, irmãos. Por isso nós estamos aqui dando esse ensino, né? É muito importante esse ensino da palavra do nosso Deus. Agora nós vamos aqui, irmãos, as consequências que a falta de ensino produz na vida de alguém que se diz cristão. Primeira consequência de quem não gosta de aprender: ignorância. Pessoa ignorante. Acha que não precisa aprender mais. Não, eu tenho 40 anos de crente, eu já aprendi tudo. Aprendeu nada. Se você tivesse aprendido, você gostaria de aprender, porque quanto mais nós aprendemos, mais nós sabemos que não sabemos nada. Ignorante. O que tem de pessoas assim? Imaturidade, falta de conhecimento, pessoa imatura. Qualquer coisinha fica bravo. Qualquer palavrinha. Por quê? Porque não é um crente maduro. O crente maduro, muitas vezes, alguém até faz uma desfeita, faz algo e ele tolera, porque ele é maduro, né? Ele tem capacidade de suportar. Né? Então, a imaturidade não tem nada a ver com o tempo de crente. Tem crente nasceu na igreja e é imaturo. Qualquer coisinha fica... mano, tem que tomar cuidado com fulano, que o fulano, qualquer coisinha fica magoado. Fulano tem que aprender a ser crente de verdade, se converter. Isso é muito triste, né?
Então, terceira consequência da falta de ensino: estabilidade, falta de firmeza. Não tem base, qualquer coisinha, né? Ai, pensando em parar, pensando em mudar. Sabe que a pessoa que não tem estabilidade nenhuma? Um dia fala uma coisa, outro dia fala outra. Um dia tá falando de Deus, não, vou continuar, vou ajudar. Outro dia tá lá, acho que eu vou parar, pastor. Pessoa instável, o que mais tem hoje? Né? Quarta consequência da falta de ensino: incapacidade, falta de preparo. Tem pessoa que ele quer fazer, mas ele não tem preparo. Mano. Quer pregar, mas não sabe pregar. Quer ganhar alma, mas não ganha alma, espanta. Se você quer fazer a obra de Deus, se prepare para isso. Quer evangelizar, quer pregar. Todos os aspectos da igreja você tem que se preparar para fazer a obra de Deus. As coisas de Deus não é igual muitos pensam, não. É para Jesus mesmo. É igual que a pessoa que eu não ensaiei e vou levar para Jesus. Vai dar o pior para Jesus? Muitas vezes, quando é para fazer para ela mesma, a pessoa se esforça, faz o melhor. Ou para outra pessoa. Agora, para Deus, é o resto, é o pior. Está errado. Né? Falta de preparo, falta de ensinamento. Quinta consequência da falta de ensino: inutilidade, que não serve para aprender, não serve para ensinar. Não adianta, uma pessoa fica lá, eu não tenho nem oportunidade na igreja, ninguém se preocupa. Mas, cara, não se prepara, aí Deus, aquele que se prepara, Deus vai abrir as portas para ele. Aquele que aprende, aquele que tem desejo de fazer as coisas para Deus. O pastor agora é só fulano. Mas, claro, não estava fazendo, Deus trouxe o outro para fazer. Então, as 5 consequências da falta de ensino, grave bem aí, ó. Ignorância, mente fechada, imaturidade, falta de crescimento, estabilidade, falta de firmeza, incapacidade, falta de preparo, inutilidade, que não serve para aprender, não serve para ensinar. Não quer aprender, não quer se preparar, não serve para fazer a obra de Deus. Né? E aqui também, como estudar a Bíblia. Né? Como aprender, então? Ler o texto bíblico com muita atenção, respeitando ponto e vírgula. Saber para quem está falando, saber que é para um povo diferente, alimentação diferente, cultura diferente, roupa diferente, língua diferente, costume diferente. Aonde aqueles que estão recebendo a mensagem que o livro está falando estavam, né? Qual foi a mensagem, porquê da mensagem, depois aplicar a mensagem, né? Sobre os termos, as terminologias do ensino, né? No grego é didasco, ensinar, né? Didactos, ensinado, né? Didactos, perito no ensino. Então, esta palavra é aquela pessoa que se prepara. Agora eu vou falar tipo de pessoas na igreja, né? Com relação ao ensinamento. Você vai encontrar 5 tipos de pessoas. Aquelas pessoas que aprendem um pouco, né? Mas estaciona, ele não quer aprender mais. Pessoas estacionadas, né? Não desenvolveram, parou no tempo. Tem muitos assim. Tem uns que aprenderam errado e não querem aprender certo, sabe? Cabeça dura, a pessoa aprendeu errado. Aprendi desse jeito, desse jeito eu vou ficar. Se você aprendeu errado, você não pode ficar desse jeito. Você tem que aprender certo. Que negócio é esse? Terceiro tipo de pessoa: acham que aprenderam e são mais sábios do que os outros e na verdade não sabem de nada. É o que tem disso aí, mano. Irmão, porque nós aí aprendemos assim, né? E nós não aceita o outro falar, não aceita, não. Pessoa que não aprendeu nada e acha que sabe, arrogante isso aí, prepotente, é o pior tipo de pessoa que tem. E não aceita ser ensinado, Ficar, quem fulano, né? Nós nascemos nessa igreja, nós construímos essa igreja, nós não sei o quê. É só velho de igreja, mas de ensinamento não tem nada. Muitos estão assim, não estou generalizando. Tem pessoas muito tempo na igreja, pessoas sábias, que são exemplos de fé, né? Para os mais novos, né? Tem aqueles que não querem aprender, esse é o quarto tipo de pessoa, você pode ter que deixar de lado, que não adianta, irmão. Né? Não quer ficar do jeito que está, né? Aquele simples crente, sem base nenhuma, que não tem nenhuma influência na sociedade, é mais um religioso, como existe o católico, o espírita, ele é o evangélico. Aí o quinto tipo de
Cristão, esse aqui é o bom. Aqueles que vivem num constante aprendizado. Esse é bom, esse é benção, ele vai produzir, ele vai ser benção, não vai dar trabalho. Sempre querendo aprender. E a libertação, ela vem através da palavra, meu amigo. O que você acha, o que eu acho, não serve para nada se não tiver base bíblica. Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É só a palavra de Deus para libertar. E é só a palavra de Deus para santificar. Então, libertação, santificação, você tem que conhecer. Se falar de santificação, a pessoa nem sabe o que é isso. Ela tem que ser santo. E acha que ser santo é só usar uma roupa diferente, né? Não. Faz parte, mas é muito mais do que isso. Uma roupa comportada é muito mais do que isso. Faz parte. E a santificação é através da palavra. É você analisar a palavra e aquilo que na tua vida está em desacordo com a palavra, você mudar. Jesus, na oração sacerdotal, Evangelho de Jesus, a qual escreveu João, capítulo 17, versículo 17, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então vamos fazer aqui uma retrospectiva, uma recapitulação, né? A importância do ensino. O ensino é uma ordem de Deus, né? 7 aqui fundamentos da importância do ensino. Primeiro, o ensino é uma ordem de Deus. Segundo, para que o povo de Deus possa ter temor e obedecer a Deus, para que o povo de Deus tenha vida espiritual. Quarto, para que o povo de Deus ter entendimento e conhecimento das Escrituras. Quinto, para que possa ser o homem ou mulher perfeito, de acordo com a vontade de Deus. Sexto, para que o homem seja firme, né, na fé e também grato a Deus, arraigado e alicerçado. Sétimo, para a salvação daqueles que ouvem, né, e daqueles que também aprendem e vão passar esse conhecimento também, levando outras pessoas a conhecer a Deus. A quem ensinar? Os pais ensinar os filhos, aprender nos cultos de ensino da igreja, instruir o sábio, ele vai ser mais sábio ainda, ensinar uns aos outros. Exemplos bíblicos, né? Sempre teve ensinamento, né? No Antigo Testamento, Moisés ensinava, os profetas ensinavam, Deus levantava os profetas para ensinar. Jesus ensinava e pregava, o apóstolo Paulo ensinava e ordenava os seus obreiros a ensinar, né? Aonde ensinar? Todos os dias, no templo, a tempo e a fora de tempo, até a consumação dos séculos. Aí os tipos, os prejuízos, né, que a falta de ensino traz à igreja. Primeiro, ignorância, imaturidade, instabilidade, incapacidade, inutilidade. Como estudar a Bíblia, você tem que ler o texto, saber quem está falando, para quem está falando, aonde está falando. Não é só ler e jogar na igreja sem saber o que está falando, né? Isso aí, irmãos, não é nem pregar, nem ensinar. Isso aí é... Eu vou falar bem sério com os irmãos. Isso aí é um erro muito grande, que é um pecado, você pegar a coisa de Deus e deturpar, ensinar errado, né? Então... os tipos de crente que tem na igreja, né? Com relação ao ensino, aqueles que aprendem um pouco estacionam, aqueles que aprendem errado não quer mudar, aqueles que nunca aprenderam e acham que sabem, aqueles que não querem aprender e aqueles que vivem num constante aprendizado. Esses são os cristãos bons, né? Aqueles que sempre querem aprender, porque quanto mais você aprende, mais você entende que você não sabe nada. Então, e não adianta, irmãos. Não adianta inventar moda, não adianta fazer evento e trazer pregador de fora achando que vai trazer avivamento. Avivamento vem pela palavra. Enquanto a igreja não atentar para a palavra, não tem avivamento, irmãos. Os verdadeiros avivamentos é quando o povo volta para a palavra. No Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu Mateus, capítulo 22, versículo 29, o Senhor Jesus diz assim: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Sem Bíblia, o povo erra, né? Não conhecendo as Escrituras, e não tem poder, porque o poder vem pela palavra. Então, se você não tem o desejo pelo ensino, a partir de hoje, aprenda. Eu não tenho vontade, mas tem que aprender.
Se você quer ser um cristão vitorioso, usado por Deus, que tem a bênção de Deus, você tem que desejar. Eu leio a Bíblia e não entendo. Esforça. Que desculpa esfarrapada é essa? Esforça, leia, ore, se consagre, mas não aceita essa vida superficial. Não. Se aprofunde mais das coisas de Deus. Tenha o desejo do aprendizado da palavra. Crente que não tem base bíblica, ele pode ser um crente, um religioso, mas não é cristão. Cristão é discípulo de Cristo. Discípulo aprende com Cristo. E faz discípulo ensinando. Para ensinar, tem que aprender. Tem um monte de gente aí querendo ensinar os outros, nunca aprendeu nada. Como é que você quer ensinar? Você quer... Não consegue ensinar nem por palavra, nem pelo exemplo. Mas em nome de Jesus, que esse ensino desperte no teu coração o desejo pelas coisas de Deus. Você que vai assistir esse vídeo, se inscreva no meu canal, e se você não se inscreveu ainda, compartilhe esses vídeos e ajuda nós a semearmos a palavra de Deus. Paz do Senhor, Deus abençoe a todos.